Glória a Deus. Então nós temos um processo do nosso coração que a gente precisa enxergar. Às vezes é difícil a gente enxergar o que Deus quer falar, mas eu quero falar com você hoje sobre a mensagem de fontes. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, já ouviu falar em fontes? Podemos todos nos sentar, por favor, todos que estão em pé, sentem-se, por favor. Fontes. Amém? Eu preciso que todos possam escutar, todos possam estarem atentos a essa mensagem. Existem muitas fontes no mundo espiritual. Existem muitas fontes em que nós buscamos respostas, amém? É muito difícil você enxergar que tipo de fonte você deveria estar buscando. Às vezes você está com tanta sede que você nem quer saber que fonte é. Você vai lá e bebe. Se você for lá e você vai e bebe, isso significa dizer que você não está prestando atenção que fonte é que você está fazendo isso. Amém? É difícil entender a fonte. Por que é difícil entender? Porque você está com sede, não é verdade? Quando a gente está com sede, a gente só quer água. A gente vê uma fonte, vai lá e bebe. Só que nem todas as fontes são boas para você. E você precisa perceber que é uma lição espiritual, você entender que que fonte você está se alimentando. Há pessoas que não estão se alimentando de nenhuma fonte, mas em algum momento na vida elas vão entender que elas precisam beber água. Amém? Pergunta a pessoa do seu lado, está com sede? Algum dia você já teve sede? Vamos imaginar você naquele deserto do centro da cidade, no Rio de Janeiro. Deserto do Saara, do Rio de Janeiro. Amém? Aquele sol muito quente. Aquele desespero que você tem, o desespero que você fica para você beber uma água. Aí o cara passa com aquela água, com gelo, uma pessoa, com aqueles garrafões assim do lado, sabe, igual mate leão, na praia está lá com aquela mais. Aí você vai lá e diz, eu quero um copo de água. Vai lá e pega o copo de água. Você está perguntando de onde que vem essa fonte? Não? Claro que não, você quer beber água. Aí ele diz assim, não, o gelo é filtrado. E você acredita, desesperado. Você nessa hora vai ficar duvidando da fonte? Dessa hora você vai ficar duvidando, você está com sede, está desesperado para tomar água. Você não vai duvidar, você vai lá e bebe, não é isso? Mas aí pergunta a pessoa que está ao seu lado, você bebe ou não bebe? Eu acho que as pessoas estão dizendo que não bebe, eu não. O Christian está me dizendo, eu não bebo não, eu não, vou lá e pego uma água com a garrafa e abro, é isso? É isso? Você vai lá, não falei que você não ia beber? Você ia desconfiar da fonte, não é isso? Tá bom, mas isso é porque você não é carioca. Se eu fosse carioca, você ia beber. Mas então, o carioca não desconfia da fonte. A pessoa fala, água filtrada, ele vai lá e bebe. É uma pessoa confiante, não é isso? Gelo filtrado, vai lá e bebe. E tem pessoal do mate na praia que vem com certificado de gelo filtrado. Gente, Deus abençoe o certificado, né? Mas tem que ter ainda fé para acreditar que aquele gelo é filtrado. Mas aí eu quero beber de alguma fonte. Então, a fonte que eu vou beber é do passado. Você está com sede. Você precisa beber, você precisa tomar alguma coisa. Você vai para onde? Para o passado. Lá eu era feliz. Lá no passado, eu era feliz. Lá no passado, eu tinha as coisas, ele era maravilhoso. Já viu, né? Separação de 20 anos, você achava que o outro, principalmente quando ele morre. Maravilhoso. Ah, no passado,
No passado eu fazia as coisas, eu era tão feliz, eu nem sabia que era feliz, mas tudo no meu passado era melhor. Isso é uma fonte do? Pensa bem, não é assim que você pensa? Vamos lá, pastora, quando era mais romântica, me entregava mais, era tão apaixonada, queria tanto aquilo, o meu passado eu era feliz. Quem já ouviu isso? Então isso é uma fonte do passado. Não, mas espera aí, pastor, eu já não sou assim. Eu já penso diferente. Eu já penso muito diferente. Eu penso sempre na frente. Eu estou sempre pensando na frente, o que eu vou fazer, como é que eu vou conseguir levantar isso, como é que eu vou conseguir levantar aquilo. Você está buscando uma fonte do futuro. Porque a fonte do futuro deixa sempre você ansioso, preocupado. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. E se nada acontecer? E se isso acontecer? E se eu não conseguir o trabalho? E se ela não conseguir o trabalho? E pergunta a pessoa que está ao seu lado, já ouviu falar dessa fonte? A fonte do passado, nós vamos falar em Isaías 43, 18. Para aqueles que sabem pegar a Bíblia bem rápido, lembrando que Isaías está no Velho Testamento. Não quero ver ninguém aqui no Novo, mesmo as pessoas novas, amém? Porque tem uma cola aqui que vai acontecer, olha só, olha aqui atrás. Então, não vos lembreis o quê? Vamos lá? Não vos das coisas passadas. Continua, nem considereis as antigas. Eis que faria uma coisa nova. Mas aí, para que você saia do passado, você precisa buscar, eis que porei um caminho no ermo e rios. Mas para isso, você precisa sair do eis que porei. Ou seja, se você está no passado, você vai para o futuro do pretérito, e aí você fala, eis que porei o... Ih, meu Deus, pastora, eu não fiz essa prova. Eu não sei o que fazer. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe qual é o futuro do pretérito, o futuro do passado, o futuro remoto, ou o que nunca aconteceu, você recorre à matemática. Na matemática, existe uma equação simples para você resolver esse problema espiritual. É menos B mais ou menos raiz quadrada de B2, menos 4AC sobre 2A. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você entendeu tudo? Você não entendeu? Como assim? Pessoal da velha guarda, menos B mais ou menos. Então, quando Deus coloca para você que você não deve buscar o passado como fonte, isso significa dizer que o passado, ele vai trazer de você um peso, uma condenação. Amém? Mas, não, pastora, o meu problema é a ansiedade. Eu sou ansiosa. Eu quero fazer tudo do meu jeito e tudo rápido. Eu quero ficar fazendo tudo rápido, tudo certo, eu quero resolver tudo. Pergunta a pessoa de cinza que está do seu lado, já viu uma pessoa ansiosa igual você? Não? O Marco já sabe que é com você, né? O pessoal já sabe, já entende, né? Você já entende que é ansioso, pessoal de branco aí, levanta a mão quem está de branco aqui. Hein? Glória a Deus. Então, quando você está ansioso, você está sempre buscando a sua felicidade, a sua fonte no... Quando eu tiver um carro, gente. Quando eu tiver um marido, que é namorado, vai para o marido, vai passar. Primeiro vai para o marido direto. Tem que sonhar grande. Amém? Vai ficar sonhando pequeno, namorado, tico-tico no fubá. Isso não é sonho, né? Isso é, né? Concorda comigo? Então tá bom, aí você está andando naquela direção, você está buscando o Senhor, você quer pegar a fonte, você quer a fonte precisa, você precisa se alimentar dessa fonte. E aí chega o quê? As pessoas. Claro, essa é a minha fonte. Eu creio nele, eu acredito que ele vai mudar a minha vida. Pergunta a pessoa do seu lado, você já viveu isso, amor? Meu amado. É
Ela vai mudar a minha vida. Ela é tudo na minha vida. Ela vai mudar tudo. Pergunta a pessoa do outro lado. Foi ela um dia? É o invisível que não tiver ela do lado. Olha, as pessoas que buscam por fonte, a fonte nas pessoas, o que elas vão fazer? Elas vão estar buscando a fonte. Elas vão estar buscando a fonte nas pessoas que vão errar com elas. Amém? Vai errar. Essa pessoa vai te decepcionar. Essas pessoas e todas as pessoas, às vezes, não são coerentes. São coerentes? Você já viu esposa zangada? Pergunta a pessoa do seu lado. Já viu esposa zangada? Tem coerência? Maridos, tem coerência? Coerência nenhuma. Parece que saiu agora de um surto psicótico. Ficou mal-humorada por quê? Só por causa de uma toalha em cima da cama. Que horror. Misericórdia. Diga para a pessoa do seu lado, misericórdia. A louça que não foi lavada é motivo para essa tempestade? A roupa suja largada no banheiro, isso é motivo para a tempestade? Não, mas ainda estamos falando de fontes, e ainda estamos falando de fontes, e fontes que você vai buscar nas pessoas. E quando você busca fonte nas pessoas, o que acontece com você? Se decepciona. Ai, meu Deus, ela me viu. Se decepciona, por quê? Porque a fonte nunca pode ser, você nunca pode ter como fonte as pessoas. Porque elas vão errar. Porque elas vão fazer algo que você não gostaria, que você vai ficar decepcionado. Então nós estamos falando da fonte do passado, estamos falando da fonte do futuro, estamos falando da fonte das pessoas, porque você cria aquela expectativa, aquela pessoa vai salvar a minha vida, aquele homem vai mudar a minha vida, aí você casa, joga até aquele buquê para suas amigas solteiras, e aí naquele momento que você tão feliz está, você conhece uma pessoa que você nunca ouviu falar, aí você acha que não é possível, eu não casei com esse homem. Ou você diz, eu não casei com essa mulher. O que é isso? Eu não reconheço, ai. Eu vou recorrer à Bíblia. Aí você recorre à Bíblia. Vai lá no Salmos 42, 7, primeira parte, que diz: um abismo chama outro, uma situação em cima da outra. Aí ele te decepciona. Aí você o decepciona, aí você decepciona ele de novo, e você decepciona, e você está dentro de um casamento, e é um abismo atrás do outro, porque você está no seu casamento buscando a fonte do... Não, tudo bem, vou repetir. Criou a expectativa, é a mulher dos meus sonhos, ela não fica mal-humorada. Ela faz massagem quando eu chego em casa nos meus pés, água quente, com sais. Criou a expectativa, ele é o homem dos meus sonhos. Ele vai abrir a porta do carro quando eu passar. Vai pagar a conta depois. Glória a Deus. Amém? Glória, pergunta a pessoa do seu lado, você gostaria de ter um homem assim? Ou não, uma esposa assim? Mas acontece que isso é o primeiro estágio do conhecimento. Depois vem a escova de dentes juntas. Quem já passou a escova de dentes juntas? Aí aquele momento é mais maravilhoso ainda, aquela intimidade de duas escovas juntas. Só que ele deixa a pasta aberta. A pasta de dente aberta naquele lugar. São anos na vida olhando aquela pasta. Um dia ele vai fechar aquela pasta. Você está buscando a fonte de quem? E aí, fonte de pessoas você vai se decepcionar? Ah, Deus. Então não é a fonte do passado. Então não é a fonte do futuro. Não é a fonte das pessoas. Então,
Que fonte, então? Qual seria a fonte que eu poderia beber a água que vai me preencher e que vai fazer com que eu sinta completamente plena, cheia? Que fonte é essa? Talvez você busque a fonte religiosa. A fonte religiosa que faz você ficar tão distante das pessoas, porque você está o tempo todo as julgando. E julgando-as, você nunca vai conseguir amá-las. Amém? Quando você julga o tempo todo as pessoas, você não tem espaço para amar as pessoas. Amém? Então a gente tem que parar de... Pergunta a pessoa só, você entendeu isso? Entendeu mesmo? Pergunta a pessoa de rosa e de azul e cinza que está perto de você. Você entendeu isso? O pessoal de azul hoje está em... Se estiver julgando, você não está Vou perguntar de novo. O pessoal de bege fala, ainda bem que não foi comigo. Mas olha só, se você estiver julgando, você não está amando. E quando você não está amando, você está o quê? Como é que você está? Olhando as coisas como se elas fossem impossíveis de você conquistar. E aí o processo de Deus na nossa vida funciona quando a gente entende a fonte. Amém? Aí, a minha fonte é segura. Eu. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você já sentiu a sua própria fonte? Eu sou. Aí quando a fonte é você mesma, o que acontece? Aquele momento que você está muito desencorajado, o que acontece com a sua fonte? Seca. E quando você está o tempo todo brigando com as pessoas, criticando as pessoas, pergunta a pessoa que está ao seu lado, ele critica as pessoas? Meu Deus, de jeito nenhum, eu sou um santo. Mas a verdade é que essa pessoa e essa pessoa tem que mudar, né? Meu Deus do céu, não pode ficar assim. E aí esses pensamentos levam você para onde? Para a crítica. Ninguém é bom o suficiente para ficar com você. E aí você fica só? Mas eu estou falando de fonte. Amém? Eu estou explicando que você, em nome de Jesus, precisa mudar o lugar onde você busca essa fonte, que você busca a força. Tem gente que busca a fonte nos filmes. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, já buscou fonte nos filmes? Quem busca fontes no filme? Quando a gente busca fonte no filme, a gente fica achando que aquela nossa vida vai mudar, porque a gente viu aquele filme, vai ficar feliz, e funciona? Por quê? Meu Deus do céu, eu tenho aqui uma excelente aluna, uma salva de palmas para ela. A realidade é outra, não é isso? Mas assim, a gente queria tanto ter essa fonte. E se você busca a fonte dos seus sentimentos? Ela não, mas você. Meu sentimento. Meu Deus, a minha vida acabou. Meu Deus, a minha geleia quebrou. Acabou minha vida. Minha geleia quebrou. Ela custou muito caro. Eu quero a minha geleia. A minha geleia. A minha geleia. Aí, quando a gente está assim, tão investido nos nossos sentimentos, a gente olha as pessoas e fala, me dá a resposta disso. Me dá a resposta disso. Mas a resposta não vem, porque a resposta não vai vir de você buscar dentro de você. A fonte é outra. A fonte não é aquela pessoa que você levou tantos anos acreditando, você viu que não era a fonte. A fonte é outra. A fonte não é aquela mãe que você queria ter, aquela pessoa certa, aquela pessoa, a pessoa que você sempre sonhou. Essa não é a fonte. Qual será a fonte? Qual é a fonte que nós precisamos ter? A fonte precisa ser impecável. A fonte precisa estar à disposição sua
todos os dias. A fonte precisa ser verdadeira. A fonte precisa mostrar para que ela veio. A fonte precisa libertar você da sua depressão. A fonte precisa falar com você no seu coração. Ensinar você um outro caminho. Não de ficar olhando o tempo todo para o passado. Aonde está a fonte? Pergunta a pessoa que está ao lado, onde está a fonte? Ah, pastor, essa é fácil. Aonde está a fonte? Vamos abrir João 7. João 7, 38. Que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão em seu ventre. Quem crê em... Olha para o seu lado e fala assim, quem crê em... Não, não é você não. Quem crê em... Vamos de novo, quem crê em... E se quem está decidido a crer em Deus, eu pergunto a você, pergunta a pessoa do seu lado, Deus vai fazer o que você quer? Não, cutuca mesmo, fala, ei, Deus vai fazer o que você quer? Ah, mas eu estou crendo em Deus, eu creio, Deus, sai daqui, marido terrível, sai daqui, ele não sai. Você não acreditou em Deus? Mas aquela coisa não saiu da sua frente, o que você tem que fazer com aquela coisa? Espera aí, mas nós estamos falando da fonte, você buscou a fonte e pediu a Deus para o seu ex-marido sair da sua frente, e ele não saiu, ele ficou perto. O que você tem que fazer? Muda de fonte, mata o seu ex-marido, é isso que você tem que fazer? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Gostou, né? Assassino, né? Tem gente que tem um instinto assassino que adora isso, mato ela, eu mato. Não é isso. A questão é que se você tem a fonte em Deus, e você está buscando Deus, então Deus vai te mostrar o que você vai fazer com o seu marido. E você acha que Deus vai te mandar você matá-lo? Deus vai fazer você estrangulá-lo? Deus vai fazer o quê? Não, com seus pais, né? Claro, né? O marido você ainda não tem. Mas então, o que você vai fazer? Não sei, não perguntei. Você tem que perguntar a Deus o que você precisa fazer na situação que você está vivendo. Se você está buscando a fonte... Não é a fonte? Não são rios de água viva? Água viva não mexe, água viva não mostra na hora, água viva tem que aparecer. Água viva não vai secar. Água viva vai secar? Então, a toda pergunta que você fizer para Deus, Deus tem uma resposta. E você precisa buscar por essa resposta. Amém? Estamos entendendo? Pergunta a pessoa do seu lado, você está entendendo? Mas e se não der certo? A gente não pode perguntar, e se não der certo? Eu vou lá, creio, acendo 7 velas. Quem já acendeu vela? Já acendeu vela? Misericórdia, fala para o irmão, misericórdia. A gente vai pegando tudo. Quem já foi para carnaval? Quem já dançou o carnaval aqui, levanta a mão. Misericórdia. Deus abençoe vocês pela verdade, mas misericórdia, amém? Eu vejo crente na praia. Começou o samba daqueles das antigas, o cara sai sambando e é uma bênção. Não, o samba não tem problema, né? O problema é o que você faz com ele. Então, fala para o seu irmão, misericórdia. Aí você está lá buscando essa fonte. Aí você vai com toda a sua vontade, não, eu sou de Deus. Eu vou buscar a fonte de Deus, eu vou lá na fonte de Deus. E aí, aquilo que você quer tanto, não acontece. Você quer tanto e não aconteceu. Não mudou. O que eu faço, pastora? 36, já viu aquela 36? Automática? Bota debaixo da cama. É assim? Você está buscando a fonte de Deus? Se é a fonte, tem mulheres assim, boa ideia, pastora. Em nome de Jesus, isso é uma brincadeira. Então, aí você vai lá e busca na fonte. A fonte tem que ser de Deus. E Deus vai te dar um caminho para você sair dessa situação. Amém? Entende isso? E qual o caminho que você tem que sair? Qual é o caminho?
Não é que você acredite ou crie a expectativa daquilo que você quer que passe a acontecer, mas aquilo que é a vontade de... E muitas vezes a vontade de Deus não bate com a sua vontade. O seu marido não muda em uma semana, em um mês, em um ano, em 2 anos. Ele vai mudar depois de muito tempo que você interceda e que você seja um exemplo para ele. Porque se você briga com ele porque ele é iracundo, você também é cheio de ira, então o que vai acontecer? Se os dois têm ira, como um vai poder ensinar o outro? Amém? Você fala que a sua mãe fica falando na sua cabeça o tempo todo. Mas você também, quando fica chateado, você fica na cabeça de quem? Dela. Pergunta a pessoa do seu lado, ela está falando com você? Ô irmã, ela está falando com você? Então a gente tem que parar de reclamar com a nossa mãe, porque a gente faz a mesma coisa, amém? A gente tem que ser o exemplo dentro de casa, amém? Entendeu isso? Então você entendeu que você não pode pegar a fonte do passado, a fonte do futuro, a fonte das pessoas, a fonte dos seus sentimentos, que você precisa buscar a fonte de... Mas como é que eu sei quando é a fonte de Deus? Pergunta a pessoa, como é que eu sei quando é a fonte de Deus? Essa água está meio amarga. Essa água está meio amarga. Está mandando eu procurar trabalho todo dia. Isso é de Deus? Mas eu queria ir para a praia. Meu Deus, afinal de contas, tanto tempo sem férias, eu queria ir para a praia. O que eu posso fazer para saber se essa fonte é a fonte de Deus? Eu vou lá e Deus está... Coisa amarga, não é isso? Procurar trabalho não é amargo? Pergunta a pessoa do seu lado, já procurou trabalho todo dia? Aí eu vejo o cara desempregado, queimadinho. Pergunta a pessoa do seu lado, qual é a dedução? Qual é a dedução? O que você vai concluir com esse cidadão prestante? Hein? Ele fez só no domingo, não foi? Ele só foi pegar aquele sol no domingo. Ele está tranquilo, confiante no Senhor, na fonte de Deus, que Deus tudo proverá. Não é isso? Então, mas aí lá na praia, tomar água de coco, Deus proverá. Não, certamente Deus proverá. Mas o que Deus está mandando na fonte dele você fazia? Botar protetor solar, pastora. Eu tenho que botar protetor solar. Porque, afinal de contas, eu já estou desempregado. Ainda pegar um câncer de pele não dá, né? Então, eu tenho que botar o quê? Isso é a fonte de Deus? Não, bom, é bom você botar protetor solar. Mas se você está buscando a fonte de Deus, e Deus fala para você buscar um trabalho, ou seja, se você está desempregado, de onde se conclui que você precisa buscar o quê? Não estou ouvindo, igreja. Se você está desempregado, você tem que buscar um? Tá bom. Você vai buscar na praia? Você vai buscar na piscina? Você vai buscar namorando? É muito bom namorar. Mas você vai buscar no cinema? Você vai buscar onde? Isso, em Deus. Eu busco em Deus, aleluia. Deus me arranja um trabalho. Não, né? Você vai buscar buscando o quê? Você vai buscar o quê? Exatamente. Você vai buscar por oportunidade, para que então Deus possa fazer sobre a sua vida. Amém? Busque por oportunidade. Então, se você busca em Deus, você vai estar confiante em Deus, que Ele está cuidando de você, mas você vai buscar por oportunidades. Amém? Entendemos isso? E para encerrar, eu gostaria de jogar para você um versículo para que você possa meditar no Senhor. João 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. João 4, 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Que água é essa? Que água é essa que você fica com sede? Que água é essa? É a água da sua vontade. É a água da sua teimosia. É a água da sua decisão de fazer a sua própria vontade, aquilo que você está com vontade naquele momento. É a água
da falta de humildade. Toda vez quando você tiver uma fonte e que você bebe dessa fonte, principalmente as pessoas iradas, né? As pessoas que estão iradas, elas vão lá e bebem essa fonte, aí acaba a ira? Não, a ira volta de novo. E você bebe do seu rancor, bebe lá do seu rancor, da sua amargura, do seu passado, aí você consegue ficar em paz? Você bebe da sua concupiscência, da sua vontade de fazer as coisas segundo o seu desejo carnal. Você vai ter vontade mais ou não? Quanto mais você beber da sua própria vontade e das coisas que você se distancia de Deus, mais você vai ter sede. Se for comida e o seu problema for comida, você vai comer muito e nunca vai parar. Porque a comida não vai substituir aquilo que você está sentindo no seu coração. Se for bebida, você pode beber até cair, que a bebida não vai cobrir, não vai parar o seu sentimento de solidão e de mágoa. Portanto, a fonte que você precisa beber é a fonte de Deus. Onde você vai se alimentar daquilo e você sabe, aquilo é o Senhor para você. Aquilo vai mudar o seu caminho. Aquilo vai fazer você fazer o que você muitas vezes não quer fazer. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que faz você começar a beber da água, da fonte verdadeira que é Jesus, é que você se transforma numa fonte. Entende isso? Olha que profundo. Você passa a ser uma fonte. Em vez de você ficar buscando a fonte das pessoas, a fonte de situações diferentes, você vai estar buscando o Senhor. E aí você vai se tornar essa fonte. E quando chegar uma pessoa perto de você, em vez de você querer manipulá-la, em vez de você querer os seus próprios interesses, você vai, não, eu sou uma pessoa de Deus, então o que eu preciso fazer é saber o que Deus quer que eu faça com essa pessoa. Amém? Então, imediatamente, toda a maldade que você tiver no seu coração, todo o seu ressentimento, todas as coisas que você não consegue encaixar na sua vida, vão sair porque você decidiu ser a fonte em que Deus vai usar você para jorrar em outras pessoas. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nos ajude a nos posicionarmos contigo, Senhor. E nesse momento eu peço que todos fiquem de pé. Senhor, faça de cada um aqui, Senhor, uma fonte, Senhor. Faça de cada um aqui a capacidade de perceber as fontes, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, a fonte, Senhor. Queremos pedir que o coração daqueles que estão me ouvindo agora possam perceber essa fonte e beber, Senhor, da sua vontade, Senhor. Senhor, alimenta-os, Senhor, com a capacidade de discernir das fontes e que ao dar passos na direção de beber em outras fontes, possa sentir a sede para que venha a buscar da fonte verdadeira. Repitam comigo, Senhor, eu quero beber da sua fonte. Eu quero te obedecer. Me dê o discernimento para reconhecer as fontes que busco. E me dê a capacidade de me transformar numa grande fonte do teu amor. Em nome de Jesus. Amém.